Redação, prova discursiva ou estudo de caso. Tá aí um conteúdo que tem dado medo em muita gente que vê esse tipo de prova indicada no seu edital de concurso de educação física. E aí a primeira sensação é: não, eu não sou boa em português, eu não aprendi direito, eu não lembro como faz boas redações. E na verdade, bom, português é sim importante, mas não é tudo, e muita gente deixa de lado coisas super importantes que têm relação direta com o conteúdo na hora de se preparar para fazer a sua redação, estudo de caso ou prova discursiva em concursos. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode se preparar bem e se preparar para que você não esqueça o que muitos dos seus concorrentes vão esquecer na preparação para essa parte do concurso. Inclusive, nesse vídeo eu vou trazer alguns exemplos para te mostrar como que essa prova funciona e como que a boa preparação faz toda a diferença. Eu sou a professora Bárbara, sou responsável aqui pelo perfil no YouTube e no Instagram, @concursos.educaçãofísica. Há mais de 2 anos eu me dedico todos os dias para que você seja aprovado no seu concurso público e eu tenho experiência de mestrado, doutorado, fui professora universitária e já corrigi muito texto, muita redação, muito artigo científico, dei até parecer em livro e também textos que são bem semelhantes a esses que a gente vê nos concursos. E com base nisso é que eu posso te dizer, sim, português é importante, porém não é tudo. Você pode ter erros de português e mesmo assim conseguir responder bem, fazer textos que atendem à necessidade dos concursos. Agora, essa necessidade não é só ortografia, saber se é com S, se é cedilha, 2 S's e todas as regras que a gente tem na língua portuguesa. É muito mais do que isso. Um dos pontos principais para você ter cuidado é a interpretação. Isso faz toda a diferença, em especial para as respostas em concursos que vão zerar, ou seja, estão completamente fora da disputa, e aquelas que vão ganhar notas. E aí a variação, claro, se vai ser uma nota mediana ou uma nota ótima. E aí muita gente, nessa preocupação de dizer tudo que sabe, colocar os documentos, os autores, as leis, muitas vezes acaba fugindo do assunto. E a gente tem um aspecto bem importante nas provas de concurso, é que o espaço é limitado, então de fato você precisa ter um direcionamento para aquilo que realmente importa, e o que realmente importa é que você responda aquilo que está sendo indicado no concurso. Bom, mas talvez você esteja perguntando, professora, isso vale para a prova discursiva, isso vale para redação, isso vale para estudo de caso? Bom, primeiro vamos entender essas nomenclaturas. Nas provas de concurso, a gente tem principalmente provas objetivas, e em alguns casos provas discursivas, também provas de títulos e provas didáticas. Mas vamos focar aqui na prova discursiva. Essa prova discursiva, ela é diferente da objetiva, porque não são questões de múltipla escolha ou de marcar certo e errado, mas sim uma ou mais questões que você precisa realmente desenvolver um texto. Você vai lá escrever com a sua caneta, num papel que vai ser indicado pela banca, a resposta para uma pergunta, um tema, e aí a gente tem os diferentes tipos de provas discursivas. O mais comum são as provas discursivas do tipo dissertativa ou dissertativa argumentativa. O que isso quer dizer? Basicamente, você tem que fazer um texto indicando ideias, sejam elas próprias, sejam elas de outras pessoas. Então, quando o texto é dissertativo, você vai simplesmente falar sobre um determinado tema. Dissertativo argumentativo, você geralmente tem que se posicionar, defender alguma coisa, colocar algum argumento dentro daquilo que você se identifica, daquilo que você defende. Porém, especialmente nas provas para professores de educação física, cada vez mais a gente está vendo as bancas cobrando a prova dissertativa no estilo estudo de caso. Bom, o estudo de caso ainda é uma prova dissertativa, no sentido de que você vai ter que fazer
um texto. Porém, esse texto, ele tende a ser mais direcionado a alguma situação que pode acontecer na sua rotina como professor de educação física. Então, pode ser tanto coisas que aconteceram com outros professores ou situações dentro daquilo que é possível de acontecer no dia a dia. Por isso, o estudo de caso, ele vai pedir, de certa forma, um posicionamento do professor de como ele agiria naquela situação. Mas a estrutura de um texto, ela sempre tem um mesmo perfil. Qual que é? Basicamente, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. No estudo de caso, isso tem muita relação com a sequência de atividades ou como que você, como professor, lidaria com aquela situação, pensando primeiro quando a situação acontece, no decorrer e no final. Tanto a prova discursiva, sendo dissertativa ou dissertativa argumentativa, quanto estudo de caso, tem lá suas características. Porém, pensar um bom texto, um texto que responda aquilo que está sendo perguntado, é fundamental em qualquer tipo dessas provas. Então, sempre que você for escrever o seu texto, a atenção ao que está sendo perguntado é fundamental. Mas além disso, tem outras dicas que eu quero dar aqui para você. Dica número 1: não repita aquilo que já foi colocado na questão. Nas provas discursivas é bem comum que a questão ela venha com algum texto introdutório. Então esse texto pode ser a descrição de uma situação, pode ser uma reportagem, pode ser inclusive um parágrafo tirado de algum artigo científico, de algum livro, enfim, sempre há algum tipo de referência, alguma informação que ajuda a contextualizar aquele assunto. E aí, o que muita gente faz é, eu não sei direito o que eu vou escrever, às vezes eu acho que eu não vou escrever o suficiente, vou lá e copio algumas coisas do que já aparece. Isso não deve ser feito. Em alguns casos as bancas elas mostram, elas indicam que não se deve usar, mas mesmo assim muita gente tenta usar palavras um pouco diferentes. Não faça isso. Os textos de apoio, eles te dão um contexto. E aí o que você tem que escrever é a partir daquele contexto, dali para frente, ao invés de retomar, repetir, porque aí dá na cara que o candidato não está muito bem preparado, que ele não conhece daquele assunto. E se você dá essa indicação para a banca, bom, eles vão te dar uma nota baixa. Segundo ponto, olhe com atenção o seu edital, porque lá no edital tem algumas das regras que devem ser seguidas na prova discursiva e muitas vezes essas regras também vão ser repetidas lá na folha da prova. Porém, não conte com isso, então vá preparado para a prova já sabendo o que o edital diz. Em especial, quais são o que pode acontecer que vai te eliminar da prova. Ou seja, tem coisas que se você fizer, realmente você vai tirar 0. Exemplo clássico, fazer qualquer marca ou qualquer identificação na folha de resposta, isso é proibido, ou então passar o número de linhas ou ficar muito abaixo do número de linhas, isso também, como característica, tende a zerar. Lá no Método Potência para Provar tem um módulo só sobre prova discursiva e uma das aulas é justamente sobre o edital, porque ele dá várias informações importantes. Aqui eu te deixo essas dicas. Fique de olho no que são os aspectos que zeram, qual que é a característica do texto e também se há algum tipo de indicação do tema. Essa indicação pode dizer que é tanto da parte específica da educação física ou da parte geral de educação ou simplesmente não ter nenhuma indicação. E aí é importante que você se prepare para fazer um texto sobre qualquer tema. E aí, é claro, você precisa responder aquilo que está sendo perguntado. Por isso eu trouxe aqui alguns exemplos de provas que já foram aplicadas nos diferentes estados do nosso país, para que você confira e entenda como isso é perguntado e como você realmente pode dar um bom direcionamento na sua resposta. E se esse conteúdo já está te ajudando, deixa o seu like, se inscreva no canal, que sempre ajuda bastante. Então vamos lá, eu vou te mostrar agora 3 provas diferentes de estudos de caso, dissertativas, para que você tenha uma noção sobre o que é perguntado e como que a resposta poderia ficar cada vez mais adequada. Olha só, aqui a gente tem uma primeira questão que foi aplicada no mestrado profissional. Bom, para você que não sabe, mestrado profissional é uma prova de mestrado para quem já é concursado, então se você já é concursado, você pode fazer, que tem vagas em todo o Brasil. E nessa prova, que foi aplicada em
2022, era um modelo de estudo de caso. Então, olha só esse exemplo. Ele diz assim: dimensões do conhecimento na BNCC. Na BNCC, a organização das unidades temáticas baseia-se na compreensão de que o caráter lúdico está presente em todas as práticas corporais, ainda que não seja a finalidade da educação física na escola. Ao brincar, dançar, jogar, praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além da ludicidade, os estudantes apropriam-se das lógicas intrínsecas, regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organização, táticas, etc., a essas manifestações, assim como trocam entre si e com a sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos. Por essa razão, a delimitação das habilidades privilegia 8 dimensões do conhecimento: experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. E aí vem a pergunta: elabore um relato de experiência ou diário de aula, campo, de uma aula de educação física real ou fictícia, contemplando os seguintes aspectos. Considere que a aula foi ministrada para uma turma mista, meninos e meninas, formada por 20 a 30 alunos. Escolha uma turma dos seguintes ciclos: ensino fundamental, anos iniciais, 1º ao 5º ano, ensino fundamental, anos finais, 6º ao 9º ano e ensino médio. Aborde na aula o objeto de conhecimento brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Pode-se optar por indígena ou africana ou abordar ambas. Contemple na aula ao menos 3 das 8 dimensões do conhecimento propostas na BNCC, identificando, destacando explicitamente quais dimensões estão sendo contempladas em aula. Então, olha só, eu vou diminuir aqui só para mostrar o geral da questão. Essa parte aqui é aquela parte que eu falei que é um texto introdutório. Então, apesar de o que está sendo colocado ali ser legal, ser importante, você não vai copiar aquilo que está ali, não vai repetir essa informação. Por quê? Porque o que está sendo pedido é essa informação aqui, para você elaborar um relato de experiência ou diário de aula ou campo de uma aula de educação física. Então, o seu foco vai ser em responder a questão. Só que essa resposta, ela tem que trazer essas informações aqui. Então, a turma mista. Então, em algum momento é importante que você mencione algum aspecto de meninos e meninas. A quantidade de alunos são muitos alunos, então não adianta pensar em atividades que não contemplaria, né, não teria a participação de todo mundo. Você precisa definir a idade, e aqui é um ponto um pouco complicado, né, porque se a gente for ver, brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana é de 3º a 5º ano, de acordo com a BNCC. Porém, a banca indicou que pode ser feita com os outros anos também. Então, se fosse eu me garantiria, colocaria 3º a 5º ano para mostrar que eu sei que essa é a referência. E aí, brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Aí você precisa ter o chamado repertório. O que é repertório? É um conhecimento que não interessa quão bem você escreva o seu português, se você não tem o conhecimento sobre as brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana, você teria muita dificuldade de responder essa questão, sendo considerado que você fugiu do assunto e isso poderia zerar. Então, esse é um ponto que eu reforço. Sim, português é importante, mas ter o conhecimento dos conteúdos para que você realmente responda às questões dentro daquilo que está sendo perguntado é fundamental. Voltando aqui, ele diz 3 das 8 dimensões do conhecimento e identificando, destacando explicitamente. Então, se você não faz isso, você vai ter a sua nota descontada. Então, percebam aqui que todos os itens que são indicados para a prova precisam ser contemplados. Então, você tem que ter muita atenção na leitura e qualquer tentativa de fugir pode ser descontado a nota. Outro exemplo que a gente tem por aqui, essa foi da prova
da Secretaria de Educação do Espírito Santo. E aqui eu trouxe a questão e o chamado espelho. Quando a gente tem questões discursivas, algumas bancas, elas divulgam quais foram os critérios, ou então qual seria um texto ideal e se o texto dos candidatos se aproximam com aquele texto ideal. Então vamos lá, vamos ver novamente outro estudo de caso aqui. A questão era assim: suponha que, após mapear a cultura corporal da comunidade, registrar as informações e analisar o documento Currículo do Espírito Santo, foi definida a capoeira como prática corporal a ser tematizada juntamente com o 4º ano no ensino fundamental. Definiu como habilidades a serem desenvolvidas a EF35F3 Espírito Santo, experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, explorando seus significados e filosofia, e a EF35, EF15, identificar as características das lutas no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas corporais. Em uma das turmas foi perguntado às crianças o que sabiam sobre capoeira. Enquanto as crianças se manifestavam, as falas eram registradas de forma sintética em um caderno. Alguns meninos e meninas disseram que já tinham lutado capoeira ou que sabiam lutar. A turma se alvoroçou. Antes que a confusão se instalasse, uma informação importante foi fornecida para as crianças que sabiam lutar capoeira. Na capoeira, a gente faz os movimentos, mas não acerta o colega. A maioria disse que não precisava prestar atenção porque já sabia. Nesse momento, algumas crianças se afastaram para um canto e lá permaneceram. O professor se aproximou para conversar e estimulá-las a participar, quando uma delas disse que não poderia lutar porque a religião a qual pertence não permite. Como professor, descreva justificadamente qual seria a atuação pedagógica nesse cenário. Apresente as situações didáticas com vistas a envolver todas as crianças na tematização da capoeira. Olha só, então aqui ele reforça, né, a informação do edital. Esse daqui, como eu falei, é a folha de resposta, de espelho da prova. Então ele diz aqui, ó, que conforme o edital, a nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagem de textos e de questões apresentados nas provas. O que ele quer dizer com essa informação? Justamente o que eu falei nesse vídeo para você, já indicando isso, que não adianta você querer usar, colocar informação, colocar citação, repetir informações daquilo que já aparece. O que você precisa é trazer as informações respondendo aquilo que está sendo perguntado de uma maneira direta. Ele diz aqui, se passar tangencialmente, então deu aquela raspadinha, deu uma fugida do assunto, vai perder nota. Então, voltando aqui para os critérios, né? Aqui ele colocou, né? A banca colocou como abordagem esperada e realmente fez uma descrição. Então ele fala, primeiro, aqui eu vou colocar de uma maneira resumida, se você quiser pause o vídeo para ler. Basicamente, conversar com o grupo inicialmente, escutando, tomando nota e, se fosse o caso, pedir uma reunião com os responsáveis. Na aula seguinte, dar prosseguimento às vivências da capoeira, junto com conversas. Então, sempre conversando e trazendo, né, as informações que os alunos trouxerem. E aí, a gente tem, na letra C, organizar uma pesquisa solicitando, né, que os alunos busquem informações, contextualizando, fazendo as leituras, identificar as semelhanças, perguntar, né, sobre diversos aspectos e ir registrando. E aí, o último critério aqui, prosseguir com as vivências, sugerindo experimentar as técnicas e convidando as crianças para assistir uma das outras, sempre tomando nota. Então, esse foi o espelho, né? E aqui ele diz critério definitivo. E com base nisso, foi identificado, né, dentro da pontuação máxima em cada um dos itens, tinha lá a pontuação atribuída para as pessoas que tiveram a sua prova discursiva corrigida. Nesse caso especificamente, né, e aí um entendimento meu, é que
eles colocaram realmente uma descrição bastante longa que não caberia dentro do espaço indicado pela banca, que foi de só 15 linhas. Então, aqui a gente tem essa complicação, e quando a gente olha o resultado dessa prova, pelo menos o resultado preliminar, que é o que a gente tem até agora quando eu tô gravando esse vídeo, muita gente foi eliminada. Então, a gente tem mais de 200 candidatos que tiraram o mínimo na prova objetiva, que foram eliminados pela nota, não teriam alcançado a nota mínima na discursiva. Então, essa banca foi, né, a banca FCC, foi bastante rigorosa, e eles colocaram um espelho que realmente descontou bastante nota de muita gente, a ponto de acontecer o que vimos de resultado. Porém, perceba que, apesar dos professores poderem ter feito propostas diferentes, tinha que ter um encaminhamento semelhante, baseado na observação, no diálogo, na pesquisa, no aprofundamento. Então, trazendo características semelhantes, a nota foi dada, ainda que descontos podem ter acontecido. Então, um exemplo dessa prova mostra a dificuldade, o desafio que é fazer uma boa prova discursiva ou responder bem um estudo de caso, porque você teria que ter o conhecimento daquele assunto e teria também que articular muito bem as diferentes partes de uma proposta de intervenção naquele tema. Outro exemplo que eu trouxe aqui, agora não de estudo de caso, mas de prova discursiva, é da prova da Prefeitura do Rio de Janeiro, que aconteceu em 2016. Então aqui tá a prova discursiva, ele fala mínimo 20, máximo 25 linhas, e aqui ó, tem toda uma descrição que foi tirado de um artigo, né? E esse artigo tá indicado aqui, essa pesquisa que foi feita, e aí tem uma descrição de uma cena, né, da telenovela Malhação, sobre a ação de um professor de educação física na televisão. E aí, a partir da ação do professor, vem a pergunta: com base no artigo acima, disserte sobre os significados atribuídos aos gêneros feminino e masculino, bem como aos atribuídos à idade, ao corpo e a característica pedagógica das aulas de educação física que envolvam o professor Agenor. Então, olha só, aqui a gente precisava ler o texto, interpretar, entender quais eram, né, as características ali daquele professor fictício da telenovela, e aí dissertar, então escrever sobre. E aqui ele fala gênero masculino e feminino, então tinha que falar tanto de gênero feminino quanto de masculino, bem como idade, corpo, característica pedagógica das aulas. Então, sempre que você for ler a prova discursiva, faça anotações e destaque tudo o que está sendo pedido, porque se você falar só de gênero feminino e masculino, vai ser insuficiente. Se falar só da característica pedagógica das aulas que foram lá representadas, também vai ser insuficiente. Você tem que falar sobre tudo que está sendo indicado, atendendo aos critérios de 20 a 25 linhas no caso dessa prova. Nesse vídeo eu trouxe alguns exemplos de características que você precisa observar quando tiver previsto prova discursiva ou redação ou estudo de caso no seu concurso. Você percebeu aqui que não adianta simplesmente escrever bem em português. É claro que isso ajuda, mas se você não responde ao que está sendo perguntado, se você foge do assunto, se você foge de algumas das regras que estão previstas, você pode zerar mesmo tendo um português perfeito. Então, a preparação direcionada para concursos é fundamental também quando a gente fala de prova discursiva. Por isso eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo que vai te ajudar na preparação para concursos. Vejo você no próximo e desejo ótimos estudos!